Oi, gente, aqui é Mavi e eu vou explicar para vocês, com a ajuda de alguns convidados, a doutrina da Trindade dentro da Igreja Adventista. Bom, as doutrinas elas foram se modificando com o passar do tempo dentro da nossa igreja. Isso porque, através de muitos estudos, e através de muita leitura da Bíblia, a gente acaba mudando as nossas visões a respeito de alguns assuntos. E esse é o caso da Trindade. Eu tô aqui me baseando num estudo feito pelo Dr. Jerry Moon, que é diretor do Departamento de História Eclesiástica do Seminário de Teologia Adventista. Então o cara sabe o que ele tá fazendo, né? Ele é um doutor da Universidade de Andrews e ele fez esse artigo aqui falando sobre a Trindade no decorrer da história do movimento adventista. E aí ele conta que no início, em 1846, as pessoas que formavam a igreja, elas não acreditavam na Trindade. Isso porque elas não conseguiam entender como é que Deus poderia ser apenas um Deus e ao mesmo tempo dividido em 3 pessoas. Isso é um pouco difícil para nós entendermos como seres humanos, né? Inclusive alguns textos da época relatam isso, que é uma dificuldade nossa entender, e por isso ela não era tida como uma doutrina ainda. O que as pessoas viam? Elas viam como uma tradição humana. Por quê? Porque o termo Trindade, ele não existe na Bíblia. Se você for procurar, ele não tem. Mas, o que nós temos? Mais tarde nós vamos ver que nós temos referências a isso, que nós temos sim embasamento para acreditar que a Trindade existe. Mas esse nome, ele foi trazido para o cristianismo através da Igreja Católica, e por isso as pessoas tinham um pé atrás, assim, né? Então, as pessoas elas não acreditavam, mas elas acreditavam que Deus era todo-poderoso, que o Espírito Santo era a manifestação desse poder e que Jesus, ele era uma primeira criação, assim. É como se quase que ao mesmo tempo Deus tivesse começado a existir, se é que dá pra gente entender assim, porque Deus é eterno. Mas é que Jesus ele era visto como uma primeira criação, realmente. O primeiro feito de Deus, por isso que ele é chamado de Filho de Deus e tal. E era assim que as pessoas viam naquela época. Até 1878 era esse o pensamento que prevalia, não era todo mundo que pensava assim. Inclusive, a Ellen White, ela era defensora da Trindade e ela foi responsável mais tarde por mudar esse pensamento. Que aí começaram algumas discussões a respeito do tema a partir de 1878, muito tempo atrás. E aí o que aconteceu? Um cara chamado Wagner, não sei se estou pronunciando o nome dele certo, mas ele trouxe o assunto na Conferência Geral de 1878. E aí eles começaram a debater se realmente a Trindade ela era uma invenção humana ou se ela tinha embasamento bíblico. E com isso, nossa... Assim, eu tô resumindo bastante, mas dentro dos textos, se você for ver, eles citam várias passagens bíblicas tentando afirmar o seu ponto de vista. E aí era essa discussão, basicamente, se tinha embasamento bíblico ou se as pessoas estavam realmente só seguindo uma doutrina que era humana. E aí, em 1892, surgiu um panfleto chamado A Doutrina Bíblica da Trindade, de Samuel Spear. E o que esse panfleto dizia? Ele trazia alguns textos bíblicos que confirmavam a existência da Trindade, de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo eram um mesmo Deus através de manifestações diferentes. E aí, em 1898, começou uma mudança de paradigma. Por quê? Foi lançado o Desejado de Todas as Nações e Ellen White descreve Jesus como um com o Pai. Isso por quê? Se Cristo é a vida, então ele não tem ela emprestada ou derivada e ele pode realmente ter depositado a sua vida em sacrifício e reavido ela depois, apenas por ele ser Deus. Então, só que as pessoas elas não entendiam ainda não entendiam como é que Jesus morreu de fato, mas ao mesmo tempo como ele é Deus, ele não morre. Então elas ainda estavam um pouco em dúvida com relação a isso. Mas aí o que Ellen diz mais tarde?
que, é claro, o Jesus, como Deus, ele não morreu na cruz. O que morreu ali nele foi a humanidade. E por isso seu sacrifício vale, porque ele era perfeito. Entende? Então, aí começa um declínio dessa onda que era anti-trindade. E o que por que ela começa a decair? Porque quem era a favor de ser contra a trindade eram os primeiros pioneiros do movimento. E aí, conforme eles foram morrendo e tal, envelhecendo e perdendo tanto espaço, as pessoas com pensamento diferente começaram a surgir. E a doutrina anti-trindade ela era ensinada por eles para as pessoas mais novas. Porém, com essas declarações da Ellen White, as pessoas começaram a reaver esses ensinamentos. Por quê? Você entrava na igreja adventista e você tinha que concordar com alguns termos. Aceitar o sábado, aceitar Deus e aceitar que não existe trindade naquela época. Depois das declarações da Ellen, as pessoas começaram realmente a ouvir esses textos, a ler esses textos que eram citados em panfletos e em conferências e começaram a ver que realmente fazia sentido acreditar na trindade. E aí começa um declínio desse pessoal que era anti-trindade. Isso porque a pedido da divisão africana surgiu uma declaração de crenças fundamentais. Porque essas discussões estavam acontecendo principalmente nos Estados Unidos, elas estavam trazendo um pouco de insegurança a respeito das pessoas de outras divisões. Porque eles ficavam mudando de, tem trindade, mas não tem trindade, mas não tinha nada declarando qual era o posicionamento da igreja a respeito disso. Era apenas, os pioneiros não acreditam. E depois das declarações da Ellen, a gente começou a acreditar. Só que não tinha nada concreto. Então eles pediram um documento para isso. E aí surgiu, em 1931, uma declaração de crenças fundamentais que trazia 27 posições da igreja. Entre elas, uma unidade em 3 pessoas coexistentes, que era a trindade, obviamente. Aí, até então, a igreja ela meio que afirmava, mas não deixava certo, sabe? Eles traziam Jesus como Deus, mas não afirmavam o termo trindade. E a partir de 1931 começou assim, trindade de fato é uma crença dos adventistas. Inclusive, alguns dos textos mais importantes para essa defesa dessa crença aconteceram mais ou menos nessa época, né? De um cara chamado L. E. Fromm. E ele começou a escrever, descrevia como era a personalidade do Espírito Santo, descrevia como é que era essa relação entre 3 pessoas de um mesmo Deus. É um pouco complicado pra gente entender, mas ela é uma crença bastante estudada, bastante debatida e ela é aceita. E ela é tida como uma crença adventista porque realmente, de acordo com a Bíblia, com o que a gente tem de sabedoria a respeito disso, dá pra acreditar na trindade, ela faz sentido. Então, em 1880, para encerrar a discussão, surgiu uma declaração de Dallas, que trazia, basicamente, encerrou o assunto, tá? É uma crença, a gente já declarou isso e tá certo. Só que, como sempre, continuam os debates, continua sempre aquela discussão, sempre tem alguém que traz, não, mas vamos reaver isso. E isso é importante para que a gente mantenha certeza no que a gente tá acreditando, no que a gente tá pregando. E para aprender mais sobre como que se embaseia essa crença dentro do movimento, eu pedi pro Valdo para ele participar desse vídeo e ele vai contar um pouquinho sobre o embasamento bíblico e embasamento de textos do porquê que a gente acredita nisso, porque é uma crença com fundamento, ok? Olá, tudo bem? Eu sou o Valdo Moraes. Sou adventista, membro da Igreja Adventista aqui uruguaiana e fui convidado a conversar um pouquinho sobre a Trindade. E não é um texto próprio, não vou dizer que fui eu quem criei, é um texto do Gerhard Pinfan. Ele é PhD e diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia.
E ele fala sobre essa trindade e algo bem interessante, e eu vou passar aqui um pouquinho para vocês do que eu compreendi do texto dele. Ele começa dizendo que há um só Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É uma unidade de 3 pessoas coeternas. E essa é uma das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A doutrina da Trindade, ela não deixa de ser um mistério. Embora a palavra Trindade ela não seja encontrada na Bíblia, nós não vamos encontrar essa palavra, nós vamos encontrar sim 3 em 1, que é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É uma das maiores e importantes doutrinas da Igreja cristã, da fé cristã. Mas, ultimamente, alguns têm questionado sua validade. Por exemplo, em uma monografia, Fred Laback, ele argumenta que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não cria na doutrina da Trindade. E até o último tempo, depois da morte de Ellen White, ele disse isso, ele afirma isso. Os pioneiros adventistas, segundo ele, acreditavam que em um ponto longínquo da eternidade somente um ser divino existia. Então esse ser divino teve um filho. Dessa forma, Cristo teve o começo. E com respeito ao Espírito Santo, Laback crê que ele é o Espírito de Deus e de Cristo, não um outro ser divino. Mas como eu falei, é um mistério. Embora a palavra não seja encontrada na Bíblia, nem a palavra encarnação, para dizer que houve a encarnação na Trindade, o ensinamento que ela descreve é encontrado ali. A doutrina da Trindade estabelece o conceito de que há 3 seres plenamente divinos. No caso do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que formam, então, um só Deus. E, por sua vez, Ellen White, ela usa o termo divindade, que é encontrado em Romanos, capítulo 1, versículo 20, que diz o seguinte: pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas de modo que eles são inexcusáveis. Através dessa palavra, Ellen White transmite a mesma ideia contida no termo Trindade, ou seja, 3 seres viventes na eternidade, ou na divindade. Segundo uma soma de declarações, há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celeste. Em nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver uma nova vida em Cristo. Isso quer dizer que quando você se batizou, essa Trindade nos favorece para que nós possamos caminhar rumo à perfeição. O próprio Deus é um mistério, quanto mais a Trindade. Entretanto, isso não deveria ser para nos embaraçar, já que os diferentes aspectos desses mistérios são ensinados nas Escrituras. Isso quer dizer que cada um tem a sua função, tem o seu propósito, mesmo sendo divinos. Embora não possamos compreender tudo sobre a Trindade, isso não vamos conseguir compreender, porque somos falhos, somos pecadores, vivemos num mundo de pecado. Necessitamos sim tentar entender, tanto quanto possamos,
o ensino bíblico a seu respeito. Nós precisamos, sim, através da palavra, através da Escritura, compreender o mínimo possível a respeito da Trindade. Todas as tentativas para explicar serão insuficientes. Eu posso ficar aqui 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, e não vou conseguir compreender por quê. Porque é um mistério. Especialmente quando refletimos sobre a relação das 3 pessoas com essência divina, sendo nós ainda pecadores. Todas as analogias são limitadas a nós. Nós nos tornamos, então, profundamente conscientes de que a Trindade é um mistério muito além da minha e da tua compreensão. O que nos resta, então, deduzir é a incompreensível glória da divindade. Portanto, é sábio admitir que o homem, pecador, não pode compreendê-la, nem torná-la compreensível. É compreensível em algumas de suas relações e modos de se manifestar, mas ininteligível em sua natureza essencial. Compreender sua origem, compreender o seu destino, compreender de um modo claro a sua função. Certos elementos nos tornarão claros e outros permanecerão um mistério, porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei, como consta em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, onde não temos uma palavra clara das Escrituras, o silêncio é ouro. É isso que eu poderia falar para vocês. Questionar talvez não seja o momento. Guardemos em nosso coração, na nossa mente, para quando estivermos vivendo a eternidade, nós perguntarmos, e quem sabe o Espírito Santo, o próprio Deus ou Cristo irá nos revelar tudo isso que hoje é um mistério para nós, seres humanos. Que Deus abençoe. Amém. Oi, gente. Meu nome é Yasmin e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Deus, o Pai. Deus Pai, de uma forma bem rápida, até porque não tem como nós falarmos sobre um sem falar sobre o outro. Todos eles são uma mesma pessoa e estão interligados entre si. Então não tem como falar muitas coisas sem colocar no nosso discurso as outras 2 pessoas da Trindade. Então, de uma forma bem rápida, nós poderíamos classificar ou conceituar ou nomear Deus Pai como aquele que é o originador, aquele que é o criador, aquele que é onipresente, onisciente, aquele que vê tudo, está em todos os lugares. É aquele que nos criou à sua imagem e semelhança, é aquele que está conosco em todos os momentos. Então, não há muito o que nós falarmos sobre ele sem juntarmos as outras 2 pessoas, porque cada um tem a sua função. Cada pessoa da Trindade tem a sua responsabilidade para com o mundo, para com o ser humano. Então a única coisa que podemos fazer é classificar Deus Pai como aquele que é o ser onisciente, onipresente, de toda a majestade e magnitude que nós temos, aquele que nos ama, aquele que deu o seu Filho, aquele que nos criou. Aqui eu tenho a minha Bíblia e eu vou abrir ela no livro de 1 João, capítulo 4, e vou ler o versículo 8 para vocês, tá? Aqui diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, para sintetizar, Deus é amor.
Aquilo que ele faz, aquilo que ele fez e o que ele ainda vai fazer é tudo por amor ao ser humano que ele criou. Nada que Cristo faz ou que ele permite que aconteça na nossa vida ou que ele não deixa que aconteça na nossa vida, não é porque ele quer nos privar dos prazeres que o mundo tem. Não é porque ele é ruim e gosta de ver o sofrimento humano lá de cima, lá do trono da majestade dele, sendo louvado pelos anjos. Não é isso, é porque ele é amor, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que você precisa e por isso muitas vezes ele nos diz não. Mas Deus Pai quer somente a nossa salvação. Ele já nos deu isso através do seu Filho. Ele já concedeu a nossa salvação, a nossa coroa da vida, a nossa veste branca, ela já está preparada, ela já foi costurada, ela já foi confeccionada, a nossa coroa já foi polida, já foi moldada do tamanho exato da nossa cabeça. A sua coroa não vai caber na minha cabeça e a minha coroa não vai caber na sua cabeça, porque Deus fez elas para servirem apenas em nós. Então Deus nos espera nesse lar que Ele criou com tanto amor, nesse paraíso que Ele construiu pensando em cada um de nós, em cada uma das nossas particularidades. Então Deus Pai é aquele que nos ama. Deus Pai é sinônimo de amor, é aquele que nos criou e é aquele que quer somente o nosso bem. Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, tem o papel da graça. Ele estava pronto para largar a sua glória nos céus e vir à terra, para morrer e ressuscitar por todos nós. Ele é quem executa as ordens do Pai, a maioria somente com a sua própria palavra. Podemos ver isso em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Podemos ver também no capítulo 1 de Gênesis que Deus criou quase tudo só pelo poder da sua palavra. E lembrando que a palavra é Jesus, ele é o Verbo. Afinal, isso fica claro no Evangelho de João. A Jesus foi dado todo o poder e autoridade, assim como também podemos ver em Filipenses capítulo 2. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus tem autoridade e poder. Ele é nosso mediador com Deus. Porquanto há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Assim, ele é digno de todo o nosso louvor e adoração. Oi pessoal, meu nome é Nalanda e hoje eu vou falar bem rapidinho para vocês sobre a função do Espírito Santo na Trindade. Em João, no capítulo 14, versículo 26, diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus, ele falou que ele fez a promessa de enviar o seu Espírito, e esse texto explica qual seria o objetivo do seu Espírito para a sua igreja. As funções do Espírito Santo, uma delas é abrir a nossa mente e nos ensinar sobre todas as coisas que estão relacionadas à verdade. Então, ele habita em nós, ele nos transforma e ele está constantemente tentando concentrar a nossa atenção em Cristo e não apenas na sua própria pessoa. O Espírito Santo, ele nos convence de que somos pecadores, somos culpados e estamos sob o justo juízo de Deus. Então, ele nos guia até a Cristo, o único que pode nos salvar. Ok, galera. Gostaria de agradecer aos nossos participantes e a você que está assistindo.
E continue ligado com a gente, que vão surgir mais vídeos sobre estudo bíblico e sobre crenças adventistas e tal. Então a gente conta com a participação de vocês também. Um beijo, tchau!